Olá, obrigado por estar no Godcast. Hoje falaremos de um tema problemático, mas não deveria ser, que é a união, ou a falta dela. O nosso texto base encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3 ao 8. Vamos ler? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Muito bem, Paulo aqui escreve sobre a questão da unidade. Um só Espírito, um vínculo da paz, que é o vínculo da paz, um só corpo, um só Espírito novamente, né? E aí ele vai decorrendo um só Senhor, uma só fé. Enfim, veja bem, se há só um Espírito, pense bem comigo, por que existe tanta disparidade em nosso meio cristão, tantas denominações? No Brasil é compilado pelo menos 30 mil denominações diferentes no meio evangélico. Isso eu nem estou dividindo os católicos, ok? E outras religiões e igrejas que se consideram cristãs. Mas só no meio evangélico nós temos 30 mil denominações. É muita coisa, não é mesmo? Se há só um Espírito, por que tem tanta divergência de entendimento das Escrituras, de usos e costumes, de doutrinas? Um fala que é de um jeito, outro fala que é de outro, um fala que é A, outro fala que é B, um fala que é batismo por imersão, outro fala que é por aspersão, um fala que os dons cessaram, outros falam que os dons estão a todo vapor. E uns são calvinistas, outros são arminianos, uns são tradicionais, outros são pentecostais. E por que tem tanta divergência? Por que nós não podemos ser apenas um em Cristo, um só Espírito, buscando o vínculo da paz? Ou seja, onde há o Espírito há liberdade, e a liberdade ela é acompanhada de paz. Não tem como eu ter paz se o meu espírito está cativo, se eu estou preso às cordas da amarração da religião que nos impedem de alcançar a máxima da revelação do Evangelho. Enfim, se há um só corpo, não deveria ser assim, não é mesmo? Mas vamos em um outro texto que ele vai responder um pouco dessa questão. Por que há tanta divisão? Deveríamos ser, como diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, mas nem sempre é assim. Segundo Pedro capítulo 2, diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês a igreja. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar o povo. E assim eles estão o quê? Acumulando juízo sobre as suas cabeças por uma destruição repentina que pode chegar a qualquer momento. E se não chegar agora, na hora, no momento, ela vai chegar em algum instante. E quando Cristo voltar, todos estaremos diante dele no tribunal. Enfim, então a falta de união, ela é proporcional à falta de pureza no ensino da Escritura. A falta de união está proporcional à falta de verdade. O que eu quero dizer com isso? Se existe o falso profeta, também existe o verdadeiro. E o ponto primordial que vai dividir o profeta verdadeiro e o profeta falso é a completude da mensagem.
A palavra diz que o Espírito ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, o que seria convencer-nos do pecado? Como diz em Romanos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. Qual é a justiça? A justiça é a justiça que é pela fé, o dom de Deus, Jesus Cristo. Deus se fez homem, encarnou, morreu por nós, pagou o preço que não poderíamos pela culpa, pelo pecado que nós havíamos cometido e nos reconciliou consigo mesmo. Por isso que o Espírito é o vínculo da paz, por isso que o Espírito é o selo da promessa dentro dos nossos corações. Isso é a pregação da justiça. Já falamos da pregação do pecado, da justiça. E a terceira parte, por que a gente pula muitas das vezes? Que é a ira vindoura. O Espírito convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, haverá juízo sim. Deus vai julgar aqueles que estão destruindo a terra. Os que o amam serão preservados, serão salvos. Agora, os que estão destruindo a terra, os que não o amam, serão destruídos. Então, o verdadeiro profeta, ele prega a completude, a mensagem completa. Já o falso, ele vai esconder alguma coisa, ele vai adulterar alguma parte, ou ele vai pregar só até um ponto que há interesse. E outro sinal muito valioso para a gente identificar, e é um sintoma claro que mostra porque no Brasil há tantas denominações, né? No mundo inteiro eu acredito que exista isso, mas pelo menos a gente tem ciência do país onde estamos, né? No Brasil existem muitas denominações. Por que acontece isso? Porque muitas das vezes existe, como a palavra diz, né? Não dá para servir dois senhores, ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Está representado como o dinheiro. Ou você é do verbo ou você é da verba. E por causa da verba, muitas igrejas se rompem, se desfazem, elas criam caminhos divergentes porque cada um quer ter a sua própria administração, cada um quer ter o seu próprio ensino, cada um quer ter a sua própria maneira de lidar com as situações e cada um, ou seja, quer ser líder sobre si mesmo e não se submete ao senhorio de Cristo. Porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós devíamos fazer com que os nossos pontos fortes predominassem e não as nossas divergências nos distanciassem. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época, talvez na iminência de um retorno da segunda vinda de Cristo, e a igreja não tem unidade, não tem identidade. Não dá. Nós às vezes somos abordados por pessoas que são de outras religiões, fora do meio cristão, exatamente por causa da disparidade de opiniões e da nossa falta de união. E as pessoas precisam ver um consenso de união entre nós. Então eu posso muito bem, eu vou dar um exemplo da cidade onde estamos aqui. Eu falo de Itajaí, Santa Catarina. Aqui existem várias igrejas, como em todas as cidades do Brasil, praticamente. Mas enfim, eu posso muito bem saudar um irmão com a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, com a graça e paz, tanto faz. A paz é a mesma, a paz vem da mesma fonte. Ninguém é fonte, todo mundo é o quê? Todo mundo é regado, nós somos regados, nós somos abastecidos. Ninguém emana de si mesmo glória, luz, verdade, tudo isso vem de Cristo, essa paz vem de Cristo, não importa qual o tipo da sua saudação. Outro detalhe, eu posso muito bem me reunir numa praça pública, tem um irmão com um violão lá, e ele puxa um hino, uma canção, eu não vou falar louvor, porque louvor é elogiar alguém, então a música é uma forma de louvar a Deus. Louvor não é só música, tudo é louvor para Deus. Aquilo que você faz em retidão e justiça é uma forma de glorificar o nome do Senhor, onde você leva o selo que te acompanha e você faz jus a esse selo, e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida, não só através da música. Mas enfim, chega um irmão com um violão, ele começa a cantar, dedilhar um hino cristocêntrico, ou seja, aqui tem o Senhor Jesus, Deus, no centro da canção e não a exaltação humana, porque me perdoem quem pensa diferente. A gente não tem que se desunir se Cristo é o nosso centro, ok? Mas
precisamos preservar a sã doutrina, não só na questão da palavra, mas também em questão das letras das músicas que nós cantamos. Então, por mais que algo seja bonito, tenha um ritmo legal, uma melodia legal, se essa música tem um problema bíblico, ela tem que ser banida do nosso meio. Amém? Então, vamos lá. Se um irmão puxa um hino cristocêntrico que adora ao Senhor, né, qual o problema de eu cultuar ali se eu tenho uma pessoa da Assembleia de Deus, um presbiteriano, um batista, um irmão da congregação cristã, um adventista ou um membro do Mevan? Tanto faz, se nós temos o mesmo selo da promessa, ou seja, o Espírito Santo, porque quando você nasce de novo, nascer da água e do Espírito, acho que a gente já falou em um podcast aqui, nascer da água, ou seja, a água traz o que? Limpeza, ou seja, purificação da consciência, e nascer do Espírito é o que? Receber o selo, né, da promessa. Deus vir morar, habitar dentro de ti, como está escrito em Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Por isso, lá em Marcos, quando diz que quem crer e for batizado será salvo, não é o batismo nas águas, é o batismo com o selo do Espírito, porque o selo do Espírito é o que vai validar se nós somos ou não ovelha ou bode, se nós somos do Senhor ou não. O selo é o que? Um sinal de propriedade. Tá? Então o batismo dessa passagem de Marcos, deixa eu ver aqui, capítulo 15, verso 16, é o selo do Espírito, é receber o Espírito. Nós nos arrependemos. A partir do momento que nós arrependemos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Tá? Então, nós devemos ser unidos por causa dessas coisas e não nos dividimos por causa de detalhes pequenos. Amém? Então, agora, algo que não dá para negociar. Tá? A gente tolera, a gente aprende um com o outro, mas o que não dá para negociar é a adulteração do produto. Tá? Colocar um preço naquilo que Jesus não coloca preço, querer vender a salvação, ou querer criar políticas de barganha, ou manipular as escrituras a fim de que o povo, as pessoas enfim, a igreja corresponda de uma forma aos meus interesses ou a da minha denominação. Não existe a minha igreja, não existe a minha placa, o meu ministério. Se placa de igreja fosse bom, não ficar do lado de fora tomando chuva. Nós temos que pregar Jesus. O importante é que o evangelho cresça, que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E novamente me perdoe, isso não é para A, B ou C de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de uma pessoa que está ou não no meu grupo social ou no teu grupo social. Não se trata disso. Se trata da gente chegar numa unanimidade da pregação do evangelho, independente das nossas denominações, e nos unimos em prol da chegada do nosso Salvador, que está às vésperas. Isso é muito sério, irmãos, tá? E não é para ficar chateadinho ou pegar birra do interlocutor, é pelo contrário. Não estamos aqui para julgar, mas para nos ajudar a afiarmos uns aos outros, para somarmos uns aos outros. Então não é motivo de ameaça. Não se sinta ameaçado com a minha mensagem, não se sinta ameaçado ou ameaçada com a igreja do vizinho, a igreja do ciclano, do beltrano, do pastor B, do pastor C, da missionária, do missionário. Queridos, nós temos que proclamar o evangelho e que cresçam todos e que todos prosperem, desde que seja preservada a genuína mensagem, que isso não dá para negociar. Jesus Cristo veio ao mundo, pagou o preço que nós não tínhamos condição de pagar e nos comprou para si. E a salvação é mediante a Cristo, não é mediante a barganha, não é mediante a medo e nem de amarrações de religião, muito menos de ministérios, de placas de igreja. Tá? Então, congregue aonde você congrega, não é um apelo para você validar e querer sair da tua igreja ou mudar de igreja, não é nada disso. Mas preserve a sã doutrina e seja diligente, examine o que está sendo escrito, o que está sendo pregado, está sendo dito, tá? Porque existem sim, se existe o verdadeiro profeta, também existe o falso. E o falso, a grande característica dele é parecer-se muito com o verdadeiro. Tudo que é uma cópia, ele parece muito
com o verdadeiro na parte exterior, externa, mas na questão da qualidade, da durabilidade, do quanto funciona ou não, o original é imbatível. Então preste muita atenção. Evangelho de prosperidade, essa teologia da prosperidade não vai te levar a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação de mente. Tá? Nós temos que correr atrás do abençoador, não da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Nós podemos encher as nossas igrejas sim, mas não de bodes, mas de bodes transformados em ovelhas, de pessoas que entendem o evangelho e seguem sem medo, sem amarração. As pessoas, elas querem que a igreja cresça, elas vão contribuir, elas vão acreditar na obra porque está pautada na verdade, porque elas são livres. Cresçamos um evangelho da liberdade em Cristo, livres de todas as religiões por Cristo. E assim teremos união, respeitando-nos uns aos outros, crescendo uns com os outros, afiando uns aos outros e não nos sentindo ameaçados. Vamos aproveitar o ponto forte de cada um e nos unir em prol do evangelho, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem. Ele disse, foi prometido que ele viria, ele veio e por causa disso nós temos certeza que ele voltará. Das 3 partes, elas já aconteceram. Então essa terceira parte ela vai chegar e ela está chegando. Então tome muito cuidado com o evangelho que você escuta e se você é um pregador, uma pregadora, o tipo de evangelho que você prega. Não leve as pessoas por vãs doutrinas, por manipulação para interesses próprios, para interesses pessoais, para interesses de crescimento seu ou do seu ministério. Vamos potencializar o que temos de semelhante, deixar as nossas diferenças de lado e manter a pregação do evangelho genuína, e vamos encher as nossas igrejas sim, mas com pessoas realmente transformadas pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Agradeço muito por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, fique à vontade. Não quero ficar me atentando tanto a isso, tá? Eu só quero dizer para vocês que faltam apenas 2 inscritos para a gente chegar a 100 aqui no Godcast. Estamos muito animados com isso. E se você ainda não se inscreveu, talvez seja você esse divisor de águas para a gente dar um salto e conseguir finalmente personalizar a URL do canal. Então, se puder nos ajudar, Deus abençoe a sua vida. O nosso site vem na sequência lá, você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho, alguns artigos, reflexões que escrevemos. Estou até devendo uma nova lá, mas enfim, em breve vou colocar. E também lá tem o último livro que escrevemos, você pode verificar se há interesse ou não. Qualquer coisa fala com a gente vê o que pode fazer para te ajudar, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo Godcast. Grande abraço!